bom. E então São João Bosco ele teve mais ou menos esses que ele considera assim, quanto o senhor tinha dito mesmo? Então, há relatos de mais de 40 sonhos de São João Bosco. 40 sonhos. Alguns proféticos, que ele trata sobre a igreja, sobre as nações, sobre cidades até. Bom, se disse até que a cidade de Brasília vem por causa de um sonho dele, não é isso? Exatamente, assim. sim, escolhe. E muitos desses sonhos são simplesmente parábolas e que se tratam de temas formativos para os jovens que ele cuidava, né? da juventude que ele tinha a missão de cuidar. Mas esse São João Bosco dizia que muitas vezes ele dizia, vocês podem chamar esses sonhos como vocês quiserem, dizia para os mais próximos dele. Ele dizia isso, chamar como quiserem. Como quiserem. E ele próprio, em algumas ocasiões, chegou a dizer que eram mais visões do que sonhos. Alguns são tão claros e tão nítidos que, de fato, nossa, um sonho ser tão nítido assim, meu Deus do céu, mas que... Será que a imaginação aí do italiano ajuda na hora de sonhar? Eu acho que sim, mas do jeito que ele sonhava, padre, acho que era uma revelação mesmo. Quase que vou dizer, um sonho que se tornou realidade. Sim. E esse sonho que o senhor vem aqui trazer aos nossos seguidores, e que, aliás, queria dizer, se você ainda não se inscreveu no canal dos Arautos, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, que nós precisamos difundir cada vez mais esses conteúdos doutrinários da Santa Igreja Católica, como temos dito, está bem? Aproveite para agora compartilhar, para se inscrever. E agora o padre vai entrar no assunto de um sonho de São João Bosco, de acordo com a Igreja vê que ele acabou de explicar. E eu perguntaria, padre, então, o senhor poderia dizer, então, primeiro foi um sonho sobre o inferno, não é isso? Sobre o inferno. Sobre o inferno. Exatamente. Mas ele também sonhou com o céu, se não me engano. Também sonhou purgatório com o céu, também? com o purgatório. Então. E com outras, às vezes não era nem com nenhum dos três temas, nenhum dos novíssimos do homem. Era simplesmente uma metáfora, uma parábola para ajudar aqueles jovens que ele cuidava. Mas ele dizia que esses sonhos, sobretudo os que se tratavam do inferno, eram sobretudo para a formação dos rapazes. E ele dizia, precisa tomar cuidado para não levar esses sonhos para as pessoas que podem não entender isso. Interessante o cuidado dos santos, né? Nosso Senhor diz, não lanceis pérolas aos porcos. Esses sonhos, caindo nas mãos de quem não tem fé, podem ser mal interpretados. Por exemplo, quanta gente, o senhor é sacerdote também, mas o inferno existe mesmo? Ou então, essa vida já não é um inferno? Né? E São João Bosco diz, cuidado, que fica aqui entre nós. Então, como estamos aqui? Entre nós, né, padre? E nossos seguidores também? Nossos seguidores. Então, é o caso de descrevermos aqui um pouquinho. E curioso, São João Bosco não trata tanto dos tormentos do inferno. Os tormentos. Quando se fala de inferno, imediatamente se pensa então, fogo, gritaria, coloca a pessoa contra uma parede, tortura, não sei o quê, os demônios com aquele tridente, não sei o quê. São João Bosco não trata tanto dos tormentos, mas ele trata sobretudo dos perigos. Os perigos? Os perigos que podem levar... Conduzir ao inferno. Podem conduzir ao inferno. Olha só que coisa impressionante. Cuidado. Quantas vezes encontramos a palavra cuidado? Uma caveirinha assim, em algum lugar. Mas agora, os cuidados devemos tomar para não cair no inferno. Sim, impressionante isso. Mas, padre... Mas a Bíblia fala muitas vezes do inferno? A Bíblia fala. A Bíblia fala, nós sabemos disso, né? Acho que é uma coisa interessante dizer, porque às vezes nos perguntam, né, irmão? Onde está na Bíblia isso? Até teve aqui o Diácono Rodrigo esses dias, né? Pessoas nos escreveram, está na Bíblia, sim, nós vamos... Inclusive sobre o purgatório, muitos falaram, né? Mas cadê a fundamentação bíblica? Pior que a gente, nós demos no podcast, só que ninguém, o pessoal não assiste inteiro. Existe gente que diz, tudo está na Bíblia. Tudo está... Nossa, mas será que tudo mesmo? Se nós formos procurar, é incrível, mas tem absolutamente tudo ali. Claro, talvez você não vai encontrar uma receita de um bolo. Pode ser que não. Mas a Bíblia tem absolutamente tudo que nós precisamos para nos salvar. Para nos salvar, exatamente. Que é o que importa, né? Mas, padre... Claro, vai ter uma marca de um carro indispensável, como dizia o diácono. Não vai ter lá que vai ser inventado o celular, né? Sim. Mas é curioso, quando nós falamos do inferno, se existe ou não existe, qual foi a posição da igreja a respeito do inferno, da existência do inferno? A Igreja Católica sempre foi unânime em dizer que ele existe e a ele vão imediatamente as almas dos que morrem em pecado mortal. Essa é a definição da igreja. Ou seja, o inferno existe, todo aquele que morre em pecado mortal vai para o inferno diretamente. É forte a definição,
Sim. É forte. Mas a igreja vai se basear, vai construir esse edifício, dessa verdade da existência do inferno, em 2 alicerces. Primeiro, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, e depois no magistério infalível da igreja. Sagradas Escrituras. Aliás, é o que nós temos muitas vezes aqui, né, irmão? Aos que nos seguem, nós estamos aprendendo muito isso, que a revelação sempre tem a Sagrada Escritura, tem a tradição, o magistério da igreja também. Isso é muito importante, né? Nas Sagradas Escrituras, quais são os nomes que as Sagradas Escrituras dão para o inferno? Nossa, tem muitos nomes, padre. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, hein? Porque muitos dizem justamente isso, mas não tem a palavra inferno lá na Bíblia, então quer dizer que ela não existe. Sim. Né? Inclusive a questão do purgatório foi a mesma coisa, né? Não tem a palavra purgatório, mostra onde está a situação. Sim. De fato, a palavra em si não tem, né? Sim. Mas o conceito está lá. Mas são termos que se referem ao inferno. Então, por exemplo, abismo, fornalha ardente, fogo eterno, lago de fogo e enxofre, trevas, lugar de tormento, perdição, fogo inextinguível, etc, etc, etc. São muitos termos que aparecem nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, o último livro. Ponto a ponto. E Nosso Senhor que usou muitas vezes, né? Além do Antigo Testamento, no Apocalipse, temos também Nosso Senhor usando muitas vezes. Nosso Senhor, ele falou do inferno, só nos evangelhos aparece 25 vezes. 25 Nosso Senhor vezes. falando do inferno. Fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Interessante, hein? Por que isso? Por misericórdia. Claro, quando fala muitas vezes para uma pessoa tomar cuidado com algo, para não ser objeto do prejuízo daquele algo mesmo, se é um algo mau, né? Sim. Às vezes a pessoa fala que tratar do inferno é para impor medo, né? A igreja usou isso para impor medo nas pessoas, mas muito pelo contrário, então, né? Perfeito. Então essa existência está na revelação, no magistério também, né? No magistério, Concílios. O próprio Papa Inocêncio III Sim. vai dizer que a pena do pecado atual, ou seja, o pecado mortal, é o tormento da geena eterna. Geena é um outro nome também que se dá ao inferno. Sim. Do inferno eterno. Curioso, todos eles colocam a palavra eterno. Isso que eu queria chamar a atenção. Eu estou assim impressionado com uma coisa, são os tormentos, que também vão analisar, o sonho de Dom Bosco, mas o eterno, né? Eterno. Não tem começo, não tem fim, né? Se fosse algo passageiro, padre, nós vivemos em um mundo tão louco, meu Deus do céu. Se fosse algo passageiro, muita gente estaria disposta a ir passar uma estadia lá no inferno. Levar uma vida ruim na terra, passar uma estadiazinha lá e depois ir para outro lugar de gozo ou para o céu. Mas uma vez que é eterno, é isso que muitas vezes custa entrar nas mentes das pessoas. Eterno não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Não volta atrás. Não dá um jeitinho para voltar atrás. Não tem retorno. E por que isso? A igreja é muito firme em dizer isso também, muito taxativa. Ela diz que o inferno ele é constituído de 2 penas. 2 penas. Primeiro, a pena de dano. E depois, a pena de sentido. Eternos. A pena de dano, o que é? A pena de dano consiste na privação eterna da visão de Deus e de todos os bens que dela se seguem. Padre, o homem ele foi criado para estar unido a Deus. A finalidade última do homem é se salvar e estar unido a Deus a eternidade inteira. Essa pena de dano consiste o quê? Nessa eterna separação de Deus. Nossa. É muito puxado isso. As pessoas se considerassem só isso, passassem só nessa eterna separação, portanto, nesse constante estado de violência. Eu sei que eu sou chamado a estar ali, mas nunca vou estar lá. De eterno exilado. Nossa. Desejando e nunca podendo, né? Sim. Nossa, mãe. Depois, interessante, nessa pena de dano, e se encaixa aí dentro da pena de dano, se diz que o inferno se caracteriza pelo quê? Por um estado de autoexclusão. Autoexclusão. Exclusão, nós já vimos. A pessoa está apartada de Deus. Ninguém não gosta de ser excluído pelos outros, mas se auto-excluir... Então. Mas por que auto-excluir? Porque quando a pessoa morre, depois que ela morreu, se dá o julgamento. E alguns pensam, bom, se dá o julgamento, todos os atos da pessoa são julgados, colocados ali naquela balança que costumam representar, a balança da justiça, etc. E aí Deus determina que aquela alma vai para o inferno e Deus joga aquela alma no inferno. É isso que acontece? Não é isso. A própria pessoa se joga de cabeça no inferno, padre. Ela própria, inclusive para tentar fugir, tem uma ilusão que vai conseguir fugir da justiça divina
que é tão grande, que é infinita e eterna, ela própria se joga no inferno. É muito puxado isso. Não, ela tem pleno conhecimento do estado de alma que eles estão. Exatamente. Mas a pessoa sabe que está nesse estado? Sabe o quê? Que está nesse estado? Depois que morreu? Depois que foi julgada? Antes? Agora? Agora? A pessoa sabe que está no estado de reprovação? Boa pergunta, padre. Essa daí... Ninguém sabe qual vai ser o nosso destino. Nesse sentido, sim. Mas que a pessoa sabe que fez coisa errada e a consciência acusa a coisa. Quando a pessoa tem alguma coisa que acusa na consciência, sobretudo se ela tem em mente algum pecado grave que ela cometeu. E nunca... Não se arrepende. E não se arrepende. Aliás, é um dos pontos que trata no sonho de São João Bosco. Não quero. Inclusive, a pessoa está com peso de consciência, ela tenta abafar a própria consciência para tentar continuar a levar a vida que ela está levando, né? Mas na hora do juízo aí não tem mais esse abafamento, né? Tentar cobrir. Fica claro para a pessoa. A pessoa sabe. É como aquela história que se conta de Melanchthon. Melanchthon, um dos primeiros seguidores de Lutero. Todos esses primeiros seguidores de Lutero, a maior parte, eles eram católicos antes, né? E com a reforma toda, eles passaram a seguir os costumes de Lutero, etc. Não só costumes, mas as doutrinas todas dele. E ele já tinha se desviado da fé católica, a mãe dele estava morrendo, e a mãe dele perguntou: filho, me diz uma coisa, para eu ir para o céu, é melhor morrer na religião reformada, que era protestante, ou é melhor morrer na religião católica? E ele responde para a mãe. Ele diz: mãe, para viver, é melhor viver na religião reformada. Para morrer, para ter mais segurança, é melhor morrer na igreja católica. Olha só. Ele tinha muito claro o pecado dele. Exatamente. Ele tinha muito claro. Uma pessoa assim, padre, dá para se dizer já que antes dela morrer, ela já sabe. Sabe, não. O que eu queria dizer, não, tá bem claro. Quer dizer o seguinte, que a pessoa tem noção do pecado que ela cometeu e, portanto, as consequências daquele pecado. Por exemplo, o senhor diz um caso pessoal, aconteceu uma vez, irmão, estávamos num farol com alguns arautos num carro, o motociclista saiu e o outro furou o farol vermelho. Aí os dois foram pegos, eram dois, o condutor da motocicleta e o outro. Nós paramos, tal seria. E o que estava atrás, padre, o carro pegou bem na perna, foi uma fratura exposta, o joelho já estava assim até, com os ossos assim, o rapaz, e ele disse isso: se eu tivesse morrido agora, eu teria ido para o inferno. Ele mesmo falou? Ele mesmo falou. Meu Deus. Me lembro até hoje, ele disse: se eu tivesse morrido nesse desastre, eu teria ido para o inferno. Ele comentou. Quer dizer, então ele sabia que o estado dele era de um pecado. A pessoa tem noção de que ela cometeu uma ofensa a Deus. E aí tem o que o senhor disse agora, não é que Deus vai mandar. Se ele tem essa noção e não quis voltar ele mesmo, diante da santidade de Deus, não? Aí se atira, como o senhor disse. Né? Sim.